versículo que mais aparece em camisetas, posts motivacionais e frases de superação. Pode estar sendo aplicado fora do seu verdadeiro contexto bíblico. Filipenses 4:13 diz: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Esse texto virou símbolo de motivação. Porém, muita gente ignora quem escreveu, em que situação e o que ele realmente queria dizer. Entender o contexto muda completamente a mensagem e evita uma interpretação errada da fé cristã. O apóstolo Paulo escreveu essa carta enquanto estava preso. Não era uma fase confortável, nem de vitória humana. Ele não estava falando sobre conquistar sonhos materiais ou sucesso pessoal. Ele estava falando sobre permanecer firme, mesmo quando tudo está difícil. Paulo tinha passado por fome, perseguição, rejeição e prisão. Mesmo assim, ele aprendeu algo profundo. Sua força não vinha das circunstâncias, mas de Cristo. Quando ele diz, "Posso todas as coisas", ele não está falando de conquistar tudo, mas de suportar tudo com fé. Isso muda completamente a interpretação tradicional desse versículo. A ilusão da autoajuda cristã. Durante anos, Filipenses 4:13 foi usado como uma frase de autoajuda cristã. Atletas citam antes de jogos. Pessoas usam para motivação em provas, negócios e metas pessoais. Mas isso criou um problema. O versículo foi separado do contexto original. Quando lemos apenas "posso todas as coisas naquele que me fortalece", parece que Paulo está dizendo que o cristão pode conquistar qualquer objetivo, se tiver fé suficiente. Porém, isso transforma a mensagem em algo centrado no eu e não em Cristo. O foco deixa de ser dependência de Deus e passa a ser desempenho humano. Isso gera frustração, porque muitas pessoas acreditam, oram, declaram, mas não veem tudo acontecer como esperavam. O texto original não fala sobre poder ilimitado para realizar desejos. Ele fala sobre resistência espiritual em qualquer cenário. E aqui surge a primeira virada de chave. E se esse versículo não for sobre conquistar mais, mas sobre aguentar melhor? Mas o que Paulo realmente queria ensinar sobre força não é o que a maioria imagina. Força não é circunstância. O segredo do entendimento está no contexto imediato da carta. Paulo explica que aprendeu a viver em qualquer situação, tanto na abundância quanto na escassez. Isso significa que ele não dependia das condições externas para ter paz interior. Ele não estava preso à ideia de, quando tudo estiver bem, então estarei bem. Na verdade, ele estava dizendo exatamente o contrário. Eu posso passar por qualquer situação porque minha força não vem da situação. Isso muda completamente a forma como entendemos o versículo. Ele não é uma declaração de poder para mudar o mundo ao seu redor, mas de estabilidade interior mesmo quando o mundo desaba. A força mencionada não é emocional nem física, é espiritual. É sustentação em meio ao caos. E aqui está algo que poucos percebem. Paulo estava ensinando contentamento, não conquista. Ele estava livre da dependência das circunstâncias. Mas existe uma diferença ainda mais profunda entre fé verdadeira e a fé motivacional que muita gente vive hoje. Fé para permanecer, não para vencer. Hoje, muitos cristãos usam esse versículo como uma forma de declarar vitórias futuras. Mas Paulo estava ensinando sobrevivência espiritual no presente. Isso não diminui o poder da fé. Pelo contrário, aumenta. Porque mostra que a fé verdadeira não é só para momentos de vitória, mas principalmente para momentos de dor. Quando a fé é mal interpretada como ferramenta de conquista, ela se torna frágil. Porque sempre que algo não acontece, a pessoa acha que falhou espiritualmente. Mas quando entendemos Filipenses 4:13 corretamente, percebemos algo libertador. A força em Cristo não depende do resultado, mas da presença dele em qualquer resultado. Isso significa que Deus não prometeu que tudo seria fácil, mas prometeu que você não estaria sozinho em nada. E essa é uma força que não quebra, mesmo quando tudo ao redor quebra. Então, o que isso muda na prática da sua vida hoje? Quando você entende Filipenses 4:13 corretamente, você para de viver uma fé baseada em pressão para vencer e começa a viver uma fé baseada em permanência. Você não precisa mais se sentir culpado quando algo não dá certo. Você aprende a confiar mesmo no processo difícil.
Isso tira o peso de precisar dar certo e coloca o foco em continuar firme. A verdadeira mensagem não é sobre conquistar tudo, é sobre não desistir em nada. Isso muda a forma como você lida com frustrações, perdas e tempos de espera na sua vida espiritual. Filipenses 4,13 não é uma fórmula de sucesso, é um testemunho de resistência. Paulo não estava dizendo que tudo daria certo, mas que ele permaneceria firme em qualquer cenário com a força de Cristo. O aprendizado é simples. Fé não é controle de resultados, é constância em meio aos resultados. Em vez de usar esse versículo como pressão para vencer, use como força para continuar. Quando você entender isso, você para de se frustrar com Deus e começa a confiar nele em qualquer estação da vida. Se esse vídeo te fez enxergar esse versículo de um jeito diferente, comenta aqui "Agora eu entendi". E se você quer mais conteúdos assim, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda muito e mostra que esse tipo de mensagem precisa continuar, chegando em mais pessoas. No fim, a mensagem não era sobre você vencer todas as coisas, mas sobre não desistir em nenhuma delas. Que você leve essa verdade com você hoje e lembre: a força não está no que você conquista, mas em quem te sustenta em cada passo do caminho.